Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos acompanhando muitas revoluções, muitos protestos, né? Muita coisa acontecendo, né? E eu me lembrava, quando eu vi esse vídeo, que no dia 5 de junho houve uma manifestação nossa lá em Brasília, da igreja, de alguns irmãos que se reuniram lá pela família, e pela liberdade de expressão, e lá oraram pelas autoridades, e no dia 6 começaram a eclodir os protestos aí do povo mesmo, né? E é interessante a cronologia das coisas, né? De arrepiar, porque a gente começa a ver como o Senhor, e essa senhora parece-me que foi um congresso na Páscoa, essa Cindy Jacobs, né? Ela esteve em um congresso aqui no Brasil na Páscoa, falando dessas coisas que iriam acontecer. E o Senhor verdadeiramente está fazendo um rebuliço nessa nação, né? Muitas pessoas estão temerosas, muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão querendo protestar também. E o crente, como é que fica no meio desse contexto todo aí, né? Como é que fica a questão do cristão em meio à revolução? Apoiamos, não apoiamos? Como que vivemos? Você parou para pensar nisso? Como que é a nossa posição, né? E orar, nós temos que orar e buscar o Senhor Jesus. Mas nós temos que trabalhar também, né? Às vezes hoje o Senhor me deu, ao passar esse vídeo, foi passado também lá no Trevo, o Senhor me mostrou assim que, nitidamente, né, a população está exausta pela corrupção, está exausta pela alta taxação, está exausta com o proceder dos nossos políticos, está exausta. Mas será que nós também não deveríamos estar exaustos com o pecado, com a promiscuidade, com a mentira, com as almas que estão sendo ceifadas todo dia indo para o inferno, tanta gente vai para o inferno? Será que nós também não tínhamos que estar cansados disso, exaustos disso? Eu digo cansado, se há que há um bom sentido nesta palavra, mas eu digo indignado, acho que essa é a palavra mais correta. Será que não é nossa posição também no reino do Senhor, de tomarmos uma posição também enquanto crentes? Orar? Sim, orar. Nós temos que fazer isso. Mas também no sentido de buscar a unidade que o Senhor Jesus orou para que tivéssemos em João 17, buscarmos essa unidade que tanto tempo tem sido descuidada pelo povo de Deus, por vaidades, por bandeiras, por ideologias humanas, por coisas que não têm muito sentido para o reino de Deus, mas tem muito sentido para alguns interesses. Para pensar um pouco nisso, irmãos. Trabalhar por essas coisas. E até um pouco eu queria falar de coisas espirituais com você, mas é impossível dissociar as coisas espirituais do contexto histórico que nós estamos vivendo. São coisas espirituais que nós estamos vivendo. Aleluia. Não sei quantos podem enxergar isso, mas são coisas espirituais que estão acontecendo, e nós temos que nos posicionar contra as pessoas, contra a política, contra o quê? Porque o próprio movimento ele não sabe muito contra que ele é contra. Primeiro era ônibus, segundo, depois saúde, educação, é um contexto meio, assim, é tudo, parece que é exaustão, essa é a palavra. Mas nós sabemos quem é nosso inimigo, nós sabemos contra quem nós temos que batalhar, nós sabemos quais são as nossas armas, e nós sabemos que somos mais que vencedores. E o que temos feito nesse contexto? É sobre isso que eu queria meditar com vocês, a palavra que está em João. Se você puder abrir sua Bíblia. João 6. Isso tem muito a ver com propósito, viu, irmãos? Algumas manchetes noticiaram: o gigante acordou como se a nação estivesse dormindo. Agora sim, os brasileiros estão fazendo valer a democracia, estão agindo. Noticiaram dessa forma. E eu acredito que o gigante, que é a igreja do Senhor, também vai ter um grande despertamento nesses dias. Aleluia. E eu parava para meditar que eles trabalham com armas de redes sociais, com armas humanas, armas de tecnologia, indignação, raiva.
às vezes até trabalham com violência, o que é muito feio, muito errado, né? Vândalos no meio desse povo, e trabalham com esse tipo de situação e criam uma mobilização como nós vimos aí, temos visto. E nossas armas que são espirituais, que tipo de mobilização nós poderíamos fazer? Que tipo de mover nós poderíamos fazer se agíssemos nessa unidade do poder de Deus? Se as armas humanas que as pessoas e redes sociais conseguem mobilizar, obviamente nós sabemos que com o controle do Senhor Deus, mas há mobilizações humanas que eles não estão preocupados, na consciência deles, eles não estão preocupados com coisas espirituais. Eles querem mudança, mudança, mudança. E nós que temos o conhecimento de Deus e do poder de Deus, o que poderíamos fazer se verdadeiramente nos empenhássemos nisso? Essa indignação que o Senhor quer gerar em nós, tem que gerar em nós. Eu não quero, Deus colocou fortemente no meu coração, ver o nosso vizinho, às vezes nossos familiares até, pessoas que amamos e caminhando para o inferno. Pessoas que nós gostamos caminhando para o inferno. E estando na casa de Deus, falando de Deus. Estando na casa de Deus, louvando a Deus. Estando na casa de Deus como que gozando e vivendo isso que Deus proporciona aos seus santos. E sabermos que, de algum modo, será que não temos sido negligentes? Parece que temos sido tão egoístas espirituais, sendo negligentes com aqueles que são tão próximos a nós. Nossos amados, nossos vizinhos. E por isso que nós temos que ser indignados, irmãos. Indignados contra o inferno. Nosso protesto é contra Satanás, contra o inimigo. Não é contra a carne, não é contra sangue. Porque dessa batalha espiritual, da qual nós somos os embaixadores e guerreiros do reino, é que todas as outras são vencidas, todas as outras serão vencidas. Mas a verdade é que a ilustração, hoje o bispo fez uma metáfora, o bispo Emerson fez uma metáfora bem interessante. Parece que nós estamos como que uma R-15, ele fez uma comparação assim. E quando o inimigo chega para nos afrontar, nós não sabemos como usar, como atirar, viramos e damos uma coronhada na cabeça do inimigo, ao invés de usar a arma que é poderosa para destruir plenamente o inimigo. E daí eu falei, acho que vai mais além disso, mais além do que isso. Quando o inimigo chega, nós estamos com a R-15 na mão, nós colocamos ela no chão e vamos pedindo licença e ficamos quietinhos, deixando, muitas vezes, ele agir. Nem a coronhada nós somos capazes de dar, muitas vezes. Né? Eu me incluo, estou falando nós, irmãos, estou falando igreja. Tá? Igreja do Senhor na face da terra. Você faz parte da igreja do Senhor, não faz? Aleluia. E as coisas acontecendo, muitas pessoas achando que não tem que se envolver, outros com tantas ideologias, com tantas doutrinas, e sendo que a palavra de Deus, o evangelho que nós cremos e que nós pregamos, é um evangelho de poder de Deus para mudar situações, circunstâncias. A conversão, a salvação vinha porque havia manifestação do poder de Deus e nós é que temos que fazer isso. Chegou-se um tempo na face da terra que muitos doutrinadores, historiadores falaram assim, não, você sabe que o poder de Deus foi para uma época. A igreja moderna agora não tem mais milagre, não tem mais manifestação do Espírito Santo. Isso foi só para difundir a igreja. Ora, se nos tempos que ela era criança e que haveria um tempo a cumprir nessa terra, ainda era necessário manifestação, que dirá agora nesses últimos dias? Quanto será necessário nós nos apropriarmos de todo o poder que está disponibilizado no reino para nós vencermos? E isso é uma ação nossa, irmão. Não temos que esperar ninguém falar isso para nós. É fé. Isso se apropria pela fé. Por isso que a palavra de Deus fala, meu justo vive pela fé, meu justo vive pela fé. Em 3 oportunidades, pelo menos, na palavra de Deus fala, meu justo viverá pela fé. E nesses tempos, quem não se apropriar das coisas de Deus, não conseguirá suportar, irmãos. Quem não se apropriar do poder de Deus, quem se diz igreja do Senhor, tem que se apropriar das coisas de Deus e se posicionar. Isso vai se afunilar de uma forma natural das coisas de Deus. Agora sim, vai chegar um tempo que vai separar joio de trigo. Nós somos trigo, aleluia. Profetizo, você é trigo. Vai chegar o tempo de separar. E não pense você que a separação dar-se-á só no momento, ela vai se dando no tempo, vai na caminhada. Pudéssemos comparar com o deserto, quando eles caminharam, muitos sucumbiram, muitos caíram, muitos não chegaram nem perto. A coisa já está se depurando agora, irmãos. São ideologias do mundo que tentam se infiltrar na igreja.
São coisas do mundo que tentam desviar o cristão. São igrejas que se contaminam. Igrejas que eu digo não é igreja do Senhor, mas facções religiosas que se contaminam com coisas do mundo. Parece que eles têm uma interpretação muito prática da palavra no seguinte aspecto. Se nós não conseguimos viver essa palavra, o mundo está vivendo desse jeito, para que eles possam vir a nós podemos adaptar a palavra à vida deles, e não adaptar a vida à palavra. Eles têm uma praticidade muito grande para essas coisas. E eu costumo dizer que nós temos que olhar sempre o que nós estamos fazendo nessa terra. Deus nos colocou na terra, o Filho de Deus, para adorar a Deus, para amar o próximo e para usar as coisas. Adorar a Deus, amar o próximo e usar as coisas. Coisas singelas de se falar, né? Mas para viver, o que tem acontecido é que os homens têm amado a si próprios, ou melhor, têm adorado a si próprios, né? Que a Nova Era prega a adoração do homem como centro das coisas. Têm adorado a si próprios, têm amado as coisas do mundo, do sistema, e têm usado as pessoas para atingir esse propósito. Inverte. Quem você tem adorado, quem você tem amado e o que você tem usado. Nós somos para adorar a Deus, para amar as pessoas e para usar as coisas que Deus nos deu. Esse é um termômetro simples para você ver. E quando você vê algumas denominações que têm levado as raízes das pessoas para essas coisas do mundo, você vai ser rico, você vai ser empresário, você vai ser milionário, e leva as raízes das pessoas para as coisas do sistema, você pode analisar com olhos espirituais críticos e ver como é que está a ordem desses fatores, quem eles adoram, quem eles amam e o que eles usam, o que eles fazem. Nós temos que, mais do que nunca, estar respaldados na palavra, estarmos respaldados na palavra, porque os tempos são maus, e são palavras sedutoras que nós vamos ouvir. São coisas gostosas de se ouvir. Quem não quer ser rico, quem não quer ser milionário, quem não quer viver o melhor e gozar o melhor dessa terra, todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas essas coisas fora de Deus faz você criar as raízes aqui e se desviar do céu. E Jesus está voltando, se as nossas raízes estiverem fincadas nas coisas dessa terra, nós vamos acabar ficando aqui com quem gosta dessas coisas. Misericórdia. Nós não vamos ficar, não. Aleluia. Mas essas coisas são para nós. Ele não criou a gente para dominar essas coisas aqui da terra? Verdade. Isso é uma verdade. Mas essa essência da nossa criatura, quando foi criado lá em santidade, em Gênesis 1, 28, ela, quando entra o pecado e quando entra o inimigo, ela é usada exatamente para inverter os fatores de como você deve viver as coisas nessa terra, como você deve desfrutar das coisas dessa terra. E Jesus aqui, se você já abriu em João 6, vamos ler o texto. João 6, eu peço a gentileza, por favor, você veja a partir do versículo 27. João 6, 27. Diz assim a palavra do Senhor: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Tem outra oportunidade aqui, que Jesus fala assim, volta um pouquinho no 26, Jesus fala assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Só para você entender esse momento, Jesus havia acabado de fazer uma grande multiplicação de pães e alimentado mais de 5.000 com a multiplicação, a partir de alguns pãezinhos e alguns peixinhos. E as pessoas queriam estar com Jesus para ser farto desse alimento físico, né? Alimento natural, pão. Eles queriam pão, queriam peixe, queriam Jesus por isso. Muitas pessoas querem Jesus só por isso. Pelo pão e pelo peixinho que come aqui. Pelas coisas daqui. É o que eu compartilhava com os irmãos de início. Onde é que estão sendo levadas as nossas raízes? Jesus não dava pão para eles? Não dava alimento material para eles? Dava, irmãos. Mas Jesus falou assim, olha, há poder, em outras palavras, quando ele diz trabalhar, não pela comida que perece, ele está dizendo assim, o poder que está liberado para aquele que crê, ele vai muito além de obter alimentos e coisas dessa terra.
O alimento que eu tenho que dar para você é um alimento que gera vida eterna, que leva para o céu. Essas coisas que vocês buscam, essas coisas pelas quais vocês trabalham, e eles estavam tendo trabalho para se encontrar com Jesus nesse momento. Jesus havia se afastado, e eles pegaram alguns barquinhos, foram atrás de Jesus, estavam atrás de Jesus, queriam ser alimentados por Jesus, porque haviam sido alimentados do pão, daquele pão perecível. Mas Jesus queria dar outro pão para eles. Queria dar um pão que faria com que eles tivessem a vida eterna. Ele próprio, o pão da vida, que é apropriado por aqueles que creem. E nós, hoje, lendo a história, às vezes passa até despercebido que muitas vezes nós queremos só o pão daqui. E muitas vezes chegamos a Jesus, é muito comum. Se não, a maioria das vezes as pessoas chegam a Jesus querendo o pão daqui, as coisas daqui, buscando as coisas daqui, por uma necessidade. Muitos são levados a Jesus por isso, tão somente. Mas acontece que quando nós vamos conhecendo a Jesus, quando o Espírito Santo começa a fazer a obra de santificação em nossas vidas, começa a nos encher com o poder dele, a nossa vida não tem que se restringir a isso. A gente começa a entender que o amor de Deus foi muito maior do que querer nos dar o pão, ou nos dar uma cura, ou nos dar simplesmente algo que venha se sucumbir no tempo aqui cronológico que nós passamos tão pouco. Quando nós conhecemos a Jesus de verdade, nós passamos a ver que o amor de Deus é tão grande, irmão, que ele vai além daquilo que eu posso ver, do que eu posso precisar aqui, das minhas necessidades básicas. O amor de Deus vai além. Ele nos revestiu com autoridade, com o poder do alto. E aí que eu passo a entender, irmãos, que o pão da vida, que é apropriado por aqueles que creem, por aqueles que vivem pela fé, ele vai me fartar com o pão desta terra também. Ele conhece todas as nossas necessidades. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo me toca agora para dizer. Ele está vendo quando você ora de madrugada e fala: Deus, o Senhor me deixou, o Senhor me abandonou, porque aquele que eu tenho orado há tanto tempo não chega aos teus pés. O Senhor não olha para ele, o Senhor não vê ele. Você sabe o que eu estou falando. Ele não deixou você, ele não deixou de olhar para você. Sabe por que você está passando por isso? O Senhor me diz assim: é porque você está olhando para o pão daqui. Há um tempo que as pessoas olham para o pão daqui, mas quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo com o Senhor, a gente se apropria do pão da vida e sabe: o pão daqui, meu Deus vai me dar, o pão daqui, Ele vai me suster com o pão daqui. E quando eu digo pão daqui, não estou falando só de alimento, eu estou falando de salvação, eu estou falando de cura, eu estou falando de libertação, é tudo o que está ao nosso redor. Porque este é o domínio que era para ser exercido pelo homem em santidade, irmãos. Agora é da igreja, agora é meu, agora é seu. E tem tudo a ver com a onda de protesto, com as coisas que estão acontecendo aqui. É novamente nesta autoridade que a igreja de Deus vai ter que se levantar e mostrar quem é que é a igreja de Deus na face da terra. Não é uma igreja que está imbuída de uma denominação, ou de um propósito, ou de uma facção, ou para encher a barriga de alguns ou de outros líderes inescrupulosos. Não é essa igreja que é a igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja que está trabalhando para levar os seus membros e prendido os seus membros num objetivo de ganância, de viver as coisas dessa terra somente. Não é essa igreja. Não é a igreja que tem prendido os seus membros no medo, porque fala: se você não ficar aqui, você vai para o inferno. Não é essa igreja. Não é a igreja que tem jogado culpa sobre os seus membros, dizendo assim: olha, se você vai para o inferno, então você tem que estar aqui. Porque alguns líderes, ao invés de levar as pessoas para Jesus, irmãos, eles estão preocupados em prender e ter rebanhos numerosos, encher. E daí, para isso vale tudo. Fala assim: você vem aqui, você vai sacrificar, você vai ser milionário. Vem! É para ser milionário, é para ser empresário, é para ser poderoso aqui. Não. Prende pela ambição. Ou prende pelo medo. Olha, você vai para o inferno, hein? O negócio é você aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. E cria um terror na cabeça das pessoas, mas não mostra o Pai amoroso que chegou a se encarnar. E sabe de uma coisa? Jesus vai ter o corpo glorificado que nós vamos ter. E ele tinha um corpo santo de Deus. Ele era Deus, ele era espírito. E ele se tornou homem.
E morreu na cruz do Calvário e tem um corpo glorificado que nós vamos ser igualzinho a Ele para a eternidade, irmãos. Você acha que é só para que nós ficássemos por esses dias aqui na terra? Você acha que é para que tivéssemos medo de alguma coisa viesse a nos faltar? Você acha que é para que nós ambicionássemos alguma coisa dessa vida tão curta que nós temos aqui, neste corpo aqui? Não, irmãos, vai muito mais, vai além. O pão espiritual de Deus, ele vai além, irmãos. Ele vai além. E ele não é para amanhã. Aquela profeta, ela falou que vão se levantar João Batistas, que vão preparar o caminho do Senhor. É verdade, a igreja hoje prepara o caminho para a vinda do reino, implantação do reino pleno do Senhor Jesus. É semelhante a isso, só que é diferente no seguinte aspecto. Nós vivemos o reino hoje. O reino já está em nós, pelo Espírito Santo que habita em nós. João Batista, ele terminou o ministério dele, e ele ficou até temeroso quando ele estava preso. Será que eu preguei? Será que é esse Jesus? E Jesus mandou um recado para ele, olha, os cegos veem, os coxos andam, para que ele ficasse em paz, porque ele cumpriu o ministério dele, preparou o caminho do Senhor. E nós, igreja do Senhor, é nós que fazemos isso que Jesus fez. É nós que abrimos os caminhos, mas é no poder do Espírito Santo. Nós não preparamos o caminho do Senhor, nós somos embaixadores dele. O embaixador é ele próprio, na autoridade dele, no poder dele, no Espírito Santo, que ele não nos deixou órfãos, mas ele está em você, ele está em você, ele está em você. E tem estado inerte, como a arma parada, como a arma largada. Tantas pessoas não têm se apropriado disso. E vai chegar um tempo em que todos vão olhar para a igreja do Senhor como olhavam para a igreja primitiva, que se levantava com o poder e na autoridade do Espírito Santo. É inegável, irmãos. Ninguém precisa bater no peito e falar que é crente ou ser vaidoso, nada disso. Ou você botar a planta dos seus pés, onde você estiver. Se o poder de Deus agir naquele lugar, se o poder de Deus aí começar a mudar situações, você é embaixador do reino. Não há o que temer. Não há o que temer. Na tua casa, quando você entra, você é embaixador do reino na tua casa. Se hoje lá dentro muitas pessoas se levantam para te menosprezar, para te humilhar, irmãos, você não deixou de ser embaixador do reino, porque a potestade vai se enfraquecer. Ele se enfurece muitas vezes, o inimigo contra nós, usa pessoas para nos desanimar, para querer nos prostrar. Você sabe que isso não é privilégio, se é que se pode chamar isso pejorativamente de um privilégio, ficar sofrendo, ou sofrer ataque, crítica das pessoas, não é coisa nossa. Os apóstolos, Paulo principalmente, se foi desafiado muitas vezes, a autoridade apostólica dele, se ele era de Jesus, se não era. Foi desafiado, foi atacado. Sabe o que ele falou? Dá uma olhada em 2 Coríntios 10. O menor do reino seria maior que João Batista, disse o Senhor Jesus. Capítulo 10, versículo 4, ele diz assim, as armas da nossa milícia, ou as armas em que nós guerreamos, da nossa guerra, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Sabe o que é anular sofisma? Sabe o que é um sofisma? Sofisma é um raciocínio que ele é construído de modo a levar as pessoas ao erro, dando uma falsa impressão de ser verdadeiro. Vou dar um exemplo que ele é polêmico, mas dá para entender bem o que é um sofisma, e que é o poder que está aí para destruir sofismas. Fala assim, olha, tem muitos homens que se amam, e mulheres que se amam. Por que não eles não podem viver o seu amor? Jesus pregava amor. Então, um homem que ama outro homem pode casar com outro homem. Uma mulher que ama outra mulher poderia casar com outra mulher. Então, se nós pregamos o amor, vocês crentes, por que vocês, então, não apoiam a causa gay? Porque é amor, a essência de tudo não é amor, não é o dom que subsiste para sempre. E vão aí criando um raciocínio em cima de verdade para defender uma mentira. Cria uma verdade,
Uma falsa verdade com meia verdade e meia mentira para defender algo que é contrário à palavra de Deus, um comportamento que é contrário à palavra de Deus. E nos últimos dias os sofismas serão muito levantados. E isso está acontecendo e por isso que querem calar a voz dos evangélicos. Porque estão pessoas usando e deturpando a palavra de Deus, destruindo a família, destruindo as coisas. Isso foi só um exemplo para você entender o que é um sofisma. Agora, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus pelo Espírito Santo para destruir todo e qualquer sofisma, todo e qualquer raciocínio que se levantar contra a palavra de Deus, com meias verdades, meias mentiras. Foi assim desde o começo. Satanás não mudou as suas táticas. Trouxa é quem deixa de entender a palavra. Porque é esses que vão ser ceifados. Nós não, nós vamos vencer em nome de Jesus. Eles deixam de entender a palavra. Imagina que você, que é pecado, pode comer que esse fruto é tão bonito. Não foi assim que Deus disse? Que vocês vão ser conhecedores do bem e do mal? Verdade, meia mentira. E ela falou, e ainda podia falar assim, olha, vocês não foram criados para dominar esse negócio aqui? Dominar sobre a terra. Vocês não podem comer? Vaidade, cobiça, manipulada por Satanás, misturada com pinceladas da palavra de Deus. Tática de Satanás. Deus não falou que está contigo todos os dias da sua vida? Por que está passando essa pindaíba? Por que está sendo tão afrontado? Teu filho não vem a Jesus, teu conhecido não vem a Jesus. Essa palavra, eu acho que esse pastor não está te enganando. Será que você não está te enganando? Ele afirma, ele vai lançando pensamentos, E a pessoa que não está respaldada na palavra de Deus vai se desanimando, vai sendo minada. Daí começa a ver coisas do sistema. E olha só, as pessoas que mais titubeiam e deixam de tomar a sua posição nesta guerra, alguém tem dúvida que nós estamos numa guerra espiritual também. As pessoas que deixam de tomar a sua posição são aquelas que se alimentam cá, alimentam lá. Alimentam cá, alimentam lá. Vem aqui, ouve a palavra de Deus, aí vai em casa, se enche de porcariada na cabeça. Vem aqui, ouve de Deus, liga a televisão, só procura coisa que não presta. Liga a internet, procura coisa que não presta. E depois, vem querer criticar, agora sim, para você entender, vem querer criticar o comportamento dos homossexuais e cria uma batalha contra os homossexuais. Olha, qual a diferença do comportamento dele do adúltero, do fornicador? Qual a diferença do mentiroso? Não há diferença, o pecado é o mesmo, irmãos. Por que cria-se uma batalha somente contra uma categoria de pessoas? E muitas vezes alguns pecados, não, espera um pouquinho, porque às vezes o inimigo leva a pessoa a ter alguma tendência, algum desejo por aquilo, parece que tem que ser visto de outra forma. Não tem diferença para Deus. Fora ficam eles todos. O adúltero, fica fora o fornicador, fica fora. O que ama e pratica mentira, fica fora. Não é só o homossexualismo, a conduta, é prática. É a prática velada pela palavra. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que se nós não estivermos nos alimentando firmemente da palavra, dobrando os nossos joelhos, como a senhora ali proclamou, né? Creio na unção do Senhor, estivermos firmes na palavra, buscando um alimento verdadeiro, trabalhar pelo alimento que não perece, trabalharmos pelo alimento que não perece, nós acabaremos nos tornando presas fáceis de Satanás, porque ele é sagaz, ele sabe onde pegar você, ele sabe direitinho. Por isso que de nós mesmos não temos nada, mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. É aqui que você está fazendo isso, você está sendo revestido com o poder de Deus. Efésios 6 fala, no mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O dia que a gente começar a querer criar raciocínio nosso, querer criticar as pessoas, ou querer criar uma rivalidade, nós amamos os homossexuais, nós amamos, temos que amar os pecadores, porque não somos diferentes deles não, irmão, somos sujeitos a essas coisas também. O que muda em nós é o Espírito Santo que não nos deixa fazer isso. O que deve estar firme em nós, queridos, é uma postura muito firme de não recuar 1 milímetro naquilo que seja a palavra de Deus. Porque nos últimos dias, eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias, haveriam cantos sedutores, haveriam doutrinas sedutoras que até professariam esta palavra que eu e você cremos, querendo enganar, querendo levar as pessoas. Aliás, nós não somos nenhum
somos enganados. Lá em 2 Timóteo, se você quiser dar uma olhadinha, no capítulo 2, primeiro, capítulo 3, fala assim: sabeis, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele vai começar a rolar aqui uma série de características dos homens dos últimos dias. Olha só que interessante. Nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Sabe o que é tendo forma de piedade, irmãos? Eles teriam até forma até de uma falsa religiosidade, uma coisa bonita de se ver. Uma falsa. Isso é apostasia que estaria sendo preparada. E depois, se você vira uma folhinha da sua Bíblia, no capítulo 4, não sei se tem que virar, a minha tem que virar, né? Mas ele fala no capítulo 5, perdão, não tem capítulo 5, capítulo 4, versículo 3, fala assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eu falei, fica mais fácil a gente se cercar de uma doutrina que vai mais de encontro com o que eu gosto, com o que eu creio. Afinal de contas, Deus sabe o meu coração, sabe das minhas fraquezas. Então, portanto, a gente dar uma mudadinha aqui, portanto, já tem igrejas que, para tudo quanto você pensar, tem igreja para gay, tem igreja de várias facções aí. Mas o cuidado, irmãos, é que um sinal da apostasia é que nos últimos dias haveria exatamente isso. Criadores de doutrinas, e, como você leu comigo no capítulo 2, versículo 5, que terão forma de piedade, terão a forma de uma religiosidade, terão cara de coisa de Deus, terão cara de coisa bonita, farão até obras sociais, muitas vezes, farão coisas que as pessoas do mundo vão admirar, mas que, na verdade, negam o poder de Deus, porque o Evangelho, a palavra que é o poder de Deus, é quem vive na palavra, é quem crê na palavra de Deus e não retrocede 1 milímetro, é a igreja vitoriosa dos últimos dias, irmãos. Sou eu, é você. E se tem passado aflição, tem passado por dificuldade, tem passado por ataque do diabo, vai chegar o tempo ainda em que o nosso Deus se levantará com um braço forte, porque vai honrar o servo bom que manteve a sua posição no campo de batalha, e não haverá obra do diabo que vai fazer você esmorecer. Nesses últimos dias é dobrar os joelhos mesmo, buscar o Senhor, porque a gente não vai ser confundido não, irmãos. Tentativas de sedução virão, situações virão. Prepara-te, igreja, prepara-te. Prepara-te. Procura aplicar-te em conhecer a palavra. Não sei como é a frequência da escola bíblica aqui, se todos fazem escola bíblica aqui, mas eu acho que você deveria repensar o seu conceito se você não faz. Temos que estar empenhados em conhecer esta palavra, irmãos, porque ela se renova dia por dia. As filosofias humanas não são assim. Elas se exaurem, elas são finitas, mas esta palavra vai se renovando, se renovando, se renovando, se renovando. E você se apropriando dela, você vai caminhar em vitória, sendo mais que vencedor em meio a esta batalha. É isso que nós viemos aqui fazer, irmãos. Nossa missão não é outra, a não ser fazer com que esta palavra seja rema na vida das pessoas, a começar de nós, seja realidade na nossa vida, não tem outro propósito.
fazer rema, é viver esta palavra, torná-la real. Não temos como vender, porque não existe isso. Postura de santarrão, imputar culpa a ninguém, não. Nós pregamos a palavra de Deus, que é poder. Eu creio que isso é poder de Deus. E eu creio que Ele opera o querer e o efetuar. E eu creio também, isso é tão maravilhoso, que é o que motiva a minha vida, que aquele que nem seu próprio filho negou, não vai dar com ele todas as coisas. Por isso, irmãos, se o pão desta terra, as coisas pelas quais você tem lutado e tem visto tantas portas fechadas, tem tido tanta dificuldade para vencer, elas não são, e eu não estou falando isso com menosprezo a tua situação, não, irmãos. Não, elas não são nada para nosso Deus. Eles podem fazer mudar todas as coisas num piscar de olhos. Ele muda hoje. Quando você começar a querer, parar de querer só esse pão daqui, para ter uma visão tão limitada que eu tenho, que você tem, que as coisas daqui, irmãos, pegar nossos barquinhos, trabalharmos, corrermos, eu vou na igreja porque eu tenho que ter essa vitória aqui na terra, é maravilhoso, é louvável isso. Não, eu vou na igreja porque eu quero ter um relacionamento com esse Deus, com Ele vem tudo, com Ele vem tudo. Ele não vai faltar nada, não vai deixar faltar nada para mim. E se porventura tem enfrentado dificuldade, eu quero me indignar, sim. Eu quero me indignar contra familiares meus que ainda não conhecem Jesus. Contra o diabo que tem enganado eles. Eu quero me indignar com essa situação. Eu quero me indignar. Eu quero ficar exausto com isso, sim, porque é o Senhor que me garantiu que eu e minha casa vou servir o Senhor. E o diabo tem roubado isso. Chega! Chega disso! E eu vou orar. E eu vou dobrar meus joelhos com um clamo à igreja do Senhor. E essa situação que está acontecendo, esses protestos, nós vamos protestar pelo que deve ser protestado, pelas coisas espirituais, pelo pão espiritual, pelo pão da vida que é Jesus, pelas armas da nossa milícia. Você já tem, irmãos. Você já tem, irmãos. E você tem uma coisa que você não sabe, eu quero dizer para você. Você luta contra o inimigo que já está vencido. Alabaxericai. Você luta com armas espirituais dadas por Deus, que é todo-poderoso, Criador do universo, que sustenta todas as coisas no universo pela força do seu poder contra um inimigo vencido. Quer mais? Porque você vai ter medo de alguma coisa? E às vezes nossa visão ela é limitada. Passamos por situações que vêm para nos afligir e gerar medo em nós. São aflições, irmãos. Agora, aflição é diferente de opressão. Nós passamos por aflição, mas é um tempo na nossa vida, nós nos apropriamos da nossa vitória, o Senhor nos ensina o que tem que ensinar e nós saímos mais que vencedores. Agora, aquele que não está firmado na palavra, irmãos, está cá, alimenta aqui de Deus, alimenta lá de porcaria, está com pensamento dobro, ânimo dobro, está para lá e está para cá, essas pessoas ficam oprimidas, irmãos. Aí vão na igreja, eu quero receber oração, ora, naquele momento ela sai bem, depois ela vai, enche de porcaria da cabeça, parece que passa como que um analgésico. A palavra de Deus não é analgésico, não. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Analgésico não é eficaz, só para uma dor imediata. Não, a palavra de Deus ela é eficaz. E se porventura você tem tratado a palavra de Deus como analgésico, que é para uma dor de cabeça, um momento momentâneo, irmãos, Deus vai mostrar o que ela é eficaz na sua vida, de qualquer jeito ela vai ser. De um jeito ou de outro ela vai ser. E é melhor do jeito que você se renda a ela. Qual é o alimento que você tem buscado? Como é que você vai querer sair num nível de batalha que a nação brasileira está entrando? No nível de batalha espiritual, irmãos, que vai exigir santidade da nossa parte. Santidade é separação e relacionamento com Deus. Vai sair pintando a cara e quebrando o muro, que nem o sistema faz? Não é isso que a gente faz. A gente vai lutar com potestade. E não é individualmente, não. É a igreja que vai sair para lutar. E sabe muita coisa que tem prendido e privado você das bênçãos de Deus. Porque você mesmo tem visto a igreja como um ambulatório de analgésico. Essa visão vai acabar. Porque esses aí que vão sucumbir, irmãos. Quem quer analgésico da palavra não vai aguentar esse nível de batalha. Tá? Reveja os seus conceitos da palavra de Deus. É pão espiritual que nós queremos. Jesus, queremos relacionamento contigo. Queremos estar de pé contigo. Queremos vencer contigo. Queremos passar essa provação que o mundo vai passar. Que vem da tua própria mão, como igreja vitoriosa do Senhor.
É olhar todo dia no espelho. É olhar todo dia para si mesmo e falar quem que eu estou adorando, quem que eu estou amando, o que eu tenho usado aqui. Quem que eu estou adorando? Ao Deus Todo-Poderoso? Eu estou amando o meu próximo, estou vendo a necessidade dele. Está me causando indignação ver pessoas indo para o inferno. Ou eu olho assim, eu podia ter um pastor ou alguém para falar com ele, né? Coitado, vai para o inferno mesmo. Misericórdia. É você, chega de delegar. A procuração foi feita com o sangue da cruz para você e para mim. Não é para subestabelecer para outro, é para você e é para mim. É você mesmo. Se eu fosse mais santo, eu poderia até orar por ele. Você é santo porque o trabalho da cruz foi completo. A sua santificação é que pode estar meio atrasada porque você não tem se empenhado. Mas você é santo, se apropria. E quando você começar a entrar nessas batalhas, que você vai ver o teu nível de santidade. Ou você está com medo. Essa é a reflexão. Não há mais tempo para outra coisa. Porque todo dia, todos nós estaremos diante dele um dia. Vamos estar diante dele um dia. E o que é que você vai dizer? Quando ele falar, e aí, meu filho? E agora? Eu fico imaginando, lá no começo da igreja primitiva, não tinha rede social, não tinha poder de mobilização, não tinha equipamento para isso, nada. Olha o que o poder de Deus trouxe esta palavra, porque é de Deus. Chegar até a sua mão e a minha. Como que o mundo inteiro hoje conhece essa palavra? Se não é poder de Deus. E a gente, com tudo isso disponível para nós. E é a prova viva de que nem precisaria de tudo isso, né? Porque o poder é poderosa. A arma da milícia é poderosa em Deus. Mas imagina usando todos esses recursos de hoje junto. O que a gente ia fazer? Por que o mundo ainda nos converteu? Por isso, irmãos, agora vão se levantar os crentes que vão converter quem tem que converter. Os irmãos da última hora, aqueles que faltam, irmãos. É nessa autoridade. Está chegando no momento do gargalo. No momento da definição. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? E eu quero dizer uma coisa, quando você tomar sua posição no reino de Deus, a coisa começa na tua casa. A coisa começa de coisas que estão paralisadas na tua vida. A coisa começa a fluir na tua vida. Tudo aquilo que você se preocupou a vida inteira e parece que não chegava, vai chegar de uma vez só. Você vai ver verdadeiramente quanto tempo eu perdi, diz o Senhor. Quanto tempo eu perdi com coisas, e eu poderia muito tempo já ter tomado a minha posição. Não demora, é hoje, irmãos, não deixe passar hoje. O ontem você não tem mais, o futuro muito menos. Você tem um tempo para decidir, que é hoje, que é agora que você está aqui. Você não tem nem um minuto para frente e nem para trás, você tem o agora. E você toma decisões para a tua vida agora, se você quiser. E o meu convite, irmão, se você quiser orar comigo nesse sentido, é pedir fortalecimento do Senhor na força do poder dEle para esse tempo da igreja. Se porventura tivemos uma visão errada de buscar só o pão desta terra, ou as coisas dessa terra, que o Espírito Santo agora venha com um bálsamo, com um colírio em nossos olhos, para nós enxergarmos, que é gerar em nós o coração dEle. É o próprio Deus que está indignado com tudo isso, irmãos. E o que estão fazendo com a igreja, e é triste ver o que as pessoas estão fazendo com a igreja, porque muitas doutrinas surgem com outros interesses para engordar pessoas, e isso tem enojado Deus. E nós fazemos parte dessa igreja, e por que nós não nos indignamos contra eles? Muitas pessoas que se levantam e fazem conchavos com líderes inescrupulosos, para fazer curral eleitoral. O propósito é tudo, menos Deus. O propósito é tudo, menos poder de Deus. E vem falando, você vai ser rico, você vai ser milionário, você vai ser próspero. Prosperidade é pão da vida. Prosperidade é água da vida, que flui de dentro de você e de mim.
Deus está enojado disso. Deus está enojado de pessoas que estão olhando para Ele. Deus está cansado, como Jesus demonstra cansado. Vocês deviam trabalhar por outro pão, não por esse pão. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão ontem e vocês se fartaram. Vocês deviam trabalhar para o pão da vida que eu tenho para dar para vocês. Você não sabe, você está lutando por coisinha assim. E diante de vós está aquele que é dono do universo, Criador. Olha, quando eu leio o Salmo e falo, se alegra Israel, teu Deus é Criador. Eu tinha uma visão que era porque eu tinha criado eles. Não, Deus é Criador porque Ele cria. Ele é o único que cria todas as coisas. Até do que não existe Ele cria, irmãos. Porque que dirá a sua situação, se não houver uma situação impossível, para Ele não há. Ele cria, Ele é Deus Criador. Aleluia. Se alegra Israel, teu Deus é Criador. E por que a igreja tem que se contaminar e fazer conchave, fazer coisas com coisas mundanas, irmão? Não precisa. Nós temos o poder de Deus para mudar situações. Não vamos retroceder 1 milímetro dessa palavra. É tempo difícil. São tempos difíceis que nós vivemos. Não dá para ficar brincando com essas coisas. O que te motiva a estar aqui, é o pão desta terra, é aquilo que você pode conquistar aqui, ou é o pão da vida que é Jesus? Aquilo que Ele gera no nosso coração é paz, que excede entendimentos. Ele vai gerar paz, até nesse momento de dificuldade que você está passando, porque Ele fala, filho, agora deixa comigo que eu vou controlar. E o tempo vai ser dele, e você vai entender, Ele é Pai amoroso. Quando a gente não entende, a gente fica desesperado. Mas quando Ele nos afaga no momento de aflição e sabe que Ele está cuidando, filho, agora é comigo. Parece que para o tempo. Não sei se você teve essa experiência com Deus. A gente fica tão preocupado. Vai falar que a gente não é de ferro, irmãos. A gente fica preocupado, desesperado com coisas que nos acometem, com crises, com situações difíceis. Ficamos preocupados, apreensivos. Aí vamos correndo aos pés do Pai. Ou deveríamos todos ir fazer isso. Falar, Pai, e agora? Aí Ele vem com refrigério. Não, lembra de uma coisa. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Você descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e fortaleza. O Deus em quem eu sempre confio. Não vai haver laço, não haverá flecha, não haverá veneno que vão me atingir, porque eu descanso em Ti. Talvez você não tenha descansado assim há muito tempo. Talvez você não tenha se apropriado disso há muito tempo. O Espírito quer fazer você descansar agora. Então, o Senhor vai colher como que colher, irmãos, fardos de peso, pessoas, coisas que você tem carregado há tempo, peso que você tem carregado há algum tempo. E fala, Deus está assim, me entrega. Reveste das minhas armas, filho. Você está à disposição, para usar. Creia, se apropria pela fé. Então, nessa noite, eu queria convidar você que pode orar comigo, que quer se revestir do Senhor e descansar nos braços dEle. É direito teu, filho. O colo do Pai está à disposição para isso em tempos difíceis. A única coisa que vai indignar teu coração é o pecado e a morte daqueles que não conhecem Jesus. No mais, você vai descansar. E você vai agir em oração, você vai agir em palavra, você vai agir com autoridade. São tantas coisas que eu não estava no seu alçado a fazer. Você quis como que dominar e controlar. Não está, você não tem condição de fazer. É Ele que faz. Reconhece isso. Se você pudesse colocar de pé por um instante, queria orar com você. Nós vamos procurar. É você e Deus, irmãos. Estamos aqui na congregação dos santos. Alegra-te, Israel, teu Deus é Criador. Vamos nos alegrar em meio a toda essa crise. Vem, quem vai pelejar essa batalha por nós é o Senhor dos Exércitos. Vem estratégias tuas, Senhor. O Senhor já nos deu estratégia para dobrarmos os joelhos e orarmos. Aleluia.
O Senhor nos deu armas para esta milícia que vamos encarar. E vamos destruir sofismas. Tudo que se levanta contra o teu conhecimento, Deus. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus pelos meus familiares que ainda não te conhecem. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por pessoas que eu vejo todo dia e nunca falei nada. Podia ter falado, Deus. O Senhor queria que eu falasse. Pessoas que se apontam o dedo em riste, tão próximos a mim, e falam: que é isso, seu quadrado, que me criticam, que te criticam, lá, mas tão próximos, tão próximos. Mas vai refletir a luz do Senhor através da tua vida, e estes que apontaram o dedo, verão a diferença, a tua diferença, daquele que serve ao Senhor e daqueles que não conhecem. Vem com refrigério, Senhor, tranquilidade. Nós vamos batalhar sem medo. Senhor, perdoa se às vezes temos nos alimentado com tanta coisa, Pai, que tem tentado entrar na nossa mente, e é tão fácil ser contaminado nesse sistema tão podre, Deus. Onde nós olhamos, onde nós focamos nossa atenção, o inimigo usa como canal para querer infiltrar coisas dele, ideias dele, mentiras, sofismas, situações erradas. O Senhor tem nos livrado de tanta coisa, Deus. Dá que possamos ter um discernimento imediato. Coloca nojo nessas coisas no meio dos teus filhos, Pai. Discernimento. Abre os olhos de todos nós, Senhor, porque os tempos são difíceis. Tem pessoas que estão empunhando até seu nome, Pai, e falando, levantando sofismas para enganar muitos, mas tem outro interesse, Pai. Desmascara os sofismas da nossa nação, as mentiras que o diabo levantou. Nós profetizamos aqui, ó Pai, tem santos aqui orando. Nós, em concordância, queremos profetizar um tempo novo para a tua igreja neste país, ó Pai. E começa comigo, e começa com eles, e começa com cada um de nós. É novo tempo, Pai. É novo tempo na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. É novo tempo. Chega, não temos mais tempo para brincar de crente. Não queremos mais isso. Não queremos mais isso, Pai. Se somos tentados a isso, Senhor, tira isso de nós. Não queremos isso, Pai. Ó Espírito, vai operando o efetuar e o querer. E essas coisas que nos preocupam, Pai, queremos todas lançar aos teus pés. Se o grupo de louvor puder vir aqui, nós vamos cantar uma canção. E a igreja fica em oração. O Senhor está colhendo, viu, irmão? Começa a lançar tudo que foi ansiedade que você enfrentou, coisa que veio por propósito como seta do diabo para te desanimar. Começa a lançar, porque Ele está colhendo isso agora. Aquilo que você falou, o Senhor não me ouviu, o Senhor me deixou, Ele já colheu. Agora Ele quer ouvir de você o reconhecimento disso. Ele está pegando, Ele está colhendo isso. E vai vir com bálsamo. É bálsamo. É coisa que é só para nós, é para você e para mim. Paz que excede entendimento todo. Começa a falar com teu Deus. Você que é batizado, você tem o dom de línguas. Começa a falar com Ele. Manifesta-te com liberdade, Espírito Santo. Manifesta-te, ó Pai, com os teus dons, como lhe aprouver. Tu sabes a necessidade do teu povo. É para isso que eles existem, Pai. Começa a manifestar-te, Espírito Santo, com liberdade em nosso meio. Toda obra do mal que se levantou contra esta igreja, toda obra do inferno que se levantou contra os filhos, os teus filhos que estão congregando aqui, toda mentira, todo sofisma que travou a mente deles, nós como igreja, nós liberamos a palavra de libertação agora. Vidas que estão oprimidas por Satanás, são crentes, são salvos no Senhor Jesus, mas Satanás tem conseguido oprimir com pensamentos mentirosos, são desfeitos agora, cai por terra em nome de Jesus. É tempo novo, é tempo novo, é tempo novo, é tempo de caminhar em vitória.
Nós não vamos ter do que ter medo, não vamos andar oprimidos, nós vamos andar em vitória. Nós vamos andar em vitória porque é para isso. É isso que é ser mais que vencedor. É isso que é ser mais que vencedor. Não é tudo que você possa conquistar aqui nessa terra, mas é a plena comunhão que tem e a paz que tem somente os filhos de Deus. Vem, ó Pai, com a tua força e com o teu poder. Vai revestindo os teus filhos agora. Vai revestindo, ó, roupas novas, roupas novas, roupas novas, roupas novas. Oh! Adora como você nunca adorou. Adora como nunca você adorou. Adora, adora em tempo de dificuldade. Vamos navegar mesmo nesse rio. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Você, por tantas vezes, teve momentos tão felizes na presença de Deus, que se alegrava na presença dEle, que tinha um conforto tão grande. Mas por um tempo você falou assim, parece que tem sido diferente ultimamente. Tem sentido como se Deus estivesse longe de mim. O Senhor nunca deixou você. O Senhor nunca deixou você. Diz assim, eu não te deixei, eu não te desamparei. Por vezes você falava até, não, Deus é comigo, Deus é poderoso, mas só Ele sabia o que estava no seu coração. Você não queria estar falando aquilo. Olha Ele te tocando agora aí. Olha, Ele está do seu lado. Vocês são os guerreiros da última geração. Como vai teu Senhor desampará-los? Anda. Ele liberou poder, é unção. Mas meu coração estava tão quebrantado, tão quebrantado.
É esse que Ele não desampara. É esses que Ele não desampara. É esse que Ele não desampara. Ele está perto. 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 Canta lá na baixerebala. Canta lá basuri, canta lá bacereba. Esse lugar vai ficar famoso aqui nessa cidade. Esse espaço vai ficar famoso aqui. Hey! Porque vai fluir rios de água viva mais do que nunca. Como já fluem mais do que nunca. Mas vão fluir de ti, de ti, de ti, de mim, de nós. Rios de água viva. Bálsamo para a igreja do Senhor. Enche-nos, Senhor, de novo para esta batalha. Espírito, Espírito, Espírito que desce como fogo. Enche-nos de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Mais uma vez. E enche-me de novo. Canta como uma oração. Mais uma vez. Diga. Espírito, Espírito que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, glória, glória. Recebe a adoração do teu povo agora, Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Seja adorado o teu nome. Bendito é o teu nome. Aleluia. Dependemos de ti, Senhor. Somos teus, Senhor. Faz de nós o que tem que ser feito para a glória do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Somos guerreiros da última geração. Vai todo mundo começar a reclamar aí no mundo, mas os servos do Senhor vão resplandecer mais do que nunca. E vão se alegrar na presença dEle. E vão ser cheios como nunca do poder dEle.